Olá pessoal, como vão todos? Eu sou o Mati, essa é a aula 11 e hoje a gente vai falar um pouco sobre mapas PBR. Eu decidi fazer essa aula antes de começar a texturizar a nossa cena para não soltar um monte de informação de uma vez só que provavelmente deixaria a maioria de vocês perdidos sem saber do que eu estou falando porque não houve uma introdução prévia. Então, incluí essa aula aqui para explicar só um pouquinho, sabe, superficialmente. A gente não vai falar sobre todos os mapas PBR, apenas sobre os 4 principais que ajudam a criar um material realista, certo? Então, o que é PBR? PBR é a sigla de Photo Based Rendering. Isso define materiais que têm uma composição capaz de gerar uma textura visualmente próxima de algo que existe no mundo real em várias situações de iluminação, certo? Então, o primeiro mapa que a gente usa, o padrão, é o mapa Diffuse. Esse mapa também é chamado de Color ou de Albedo. Mas independente do nome, eles têm a mesma função. Ele vai ser a cor do material. Então aqui eu coloquei para vocês visualizarem uma textura de madeira, certo? E aqui a gente vê a cor, né? É a aparência principal do material, que é esse mapa de cor, certo? Então, para a gente saber se é um concreto, se é uma madeira, se é uma porcelana, o que a gente vai observar é a nossa primeira impressão antes de reflexo, né, de profundidade, é a cor do material, né? Vai dar a sensação de que material que é. Então, esse é o mapa Diffuse. Diffuse, Color ou Albedo, certo? O próximo mapa que a gente vai utilizar, inclusive na nossa oficina, é o mapa de Roughness ou Glossiness. Dependendo do criador do mapa, ele pode vir com um desses dois nomes, mas a função é a mesma. É trazer reflexo, brilho para o nosso material, para nossa textura, certo? Então você vê que o mapa de Roughness e Glossiness, ele é composto por preto e branco, né? E tons que estão ali no meio, tons de cinza. No mapa de Roughness, o que é branco não tem reflexo, certo? E o que é preto tem reflexo. E aí os tons de cinza, né, estão no meio do caminho. O mapa de Glossiness é o oposto, certo? Então, no Roughness, o que é branco não tem reflexo. No Glossiness é o contrário. O que é branco reflete e o que é preto não reflete. Eu tenho aqui essa... Eita, não tenho aqui, na verdade. Mas eu vou colocar aqui no vídeo, tá? Pra vocês verem esse material aqui depois. Ele tá bem aqui, ó. Você vê que esse aqui é o material dessa textura que a gente tá vendo, tá? Então aqui, ó, você vê que ele tá refletindo nessa área. Ele tem um reflexo aqui, um brilho, né? E aí nessas áreas aqui ele não tem, por exemplo. Certo? Então é justamente o que faz esse mapa daqui, tá? O próximo mapa é o mapa de normal. O mapa de normal serve para criar relevos ou ranhuras na nossa textura. Então aqui você vê, a gente consegue visualizar bem, né, esse mapa de normal. Ele é sempre nessa cor meio azulada, arroxeada. E aqui você vê que ele tem esses relevinhos, né, esses cortes, esses detalhes de profundidade que criam essa ilusão, né? Na verdade, quando a gente aplica o mapa de normal, ele não altera a nossa malha, certo? Ele cria essas linhas escuras, ele cria uma impressão de profundidade ali, mas ele não está alterando a nossa malha, é só uma ilusão, certo? Por fim, a gente tem um mapa de displacement ou height, é a mesma coisa, funciona da mesma forma, depende apenas de quem criou o mapa, ele tem a mesma função. O mapa de displacement, ele serve para alterar a malha. Ele faz quase que uma função parecida que o mapa de normal, só que ele cria
elevações e profundidades reais na nossa malha. Então, nesse mapa aqui, quando a gente vê essa profundidade, a gente tem essa noção de que essa parte está mais para dentro do que essa, né? Essa parte aqui está como se estivesse cavada, né? Arranhada, machucada. Isso aqui é o mapa de displacement funcionando. Eu trouxe aqui, inclusive, esse exemplo para a gente ver, tá? Aqui a gente tem o mapa de displacement em 0. Aqui ele foi ligado com 0,5 de força e aqui na força máxima. E aqui a gente vê, ó, essa deformação na malha, tá vendo? Ele altera a malha do nosso objeto para criar essas profundidades, essas elevações. Na nossa oficina a gente não vai usar o mapa de displacement, eu acho que em nenhum material. Eu peguei materiais de forma mais simplificada, certo? Tanto do nosso piso quanto da nossa porcelana, e eu não incluí displacement para não complicar muito a nossa vida. Então a gente só vai usar o mapa de cor, o de brilho e o de normal, e isso já vai ser suficiente para a gente ver o que é que está acontecendo na nossa cena, né? E para a gente ter um material visualmente atraente ali. Como a gente não está usando nenhuma pedra, nenhuma madeira que tem esses desgastes muito profundos, então o mapa de height não vai ser assim, não vai fazer falta, certo? Eu acho que é isso. Eu queria fazer essa introdução nos materiais, nos mapas, para quando a gente chegar na próxima aula, quando a gente vai colocar cada mapa no seu devido lugar, vocês não ficarem perdidos sem saber o que é o que, certo? Então aqui eu acho que deu para entender mais ou menos o que cada mapa vai fazer no nosso material. E aí a gente se vê então na próxima aula, onde vamos começar a colocar as texturas da nossa cena. Então, até lá!